Ok, meus amigos, já voltamos. É mais uma aula de química para vocês. É primeira série ensino médio, é canal Educação Seduc. É um programa com mediação tecnológica, programa do canal Educação Seduc. Pois muito bem, pessoal. Nós temos uma aula importantíssima hoje, né? Nós vamos trabalhar aqui, professor Jurandir Soares, né? Disciplina Química. E aí nós vamos trabalhar dois assuntos, né, correlacionados, que são as propriedades dos compostos, propriedades periódicas, né? E vamos trabalhar também as ligações químicas, a parte introdutória das ligações químicas. Para isso é necessário que você possa realmente entender o assunto. Como é de praxe, certo? Como é de praxe, nós sempre mostramos, né, o nosso roteiro de aula. E aqui está nosso roteiro de aula. Tá, o objeto do conhecimento aí, tabela periódica. Dentro de tabela periódica, nós vamos estudar as propriedades dos compostos orgânicos. E aí também associar com as ligações químicas. Veja que em aulas anteriores nós fizemos até a introdução em tabela, mas hoje não, vamos entrar direto nas propriedades. Nós vamos identificar os metais, os não metais, propriedades dos compostos, reconhecer os elementos químicos, sua localização, e reconhecer o tipo de ligação. Isso aqui é importante, ó. Tipo de ligação química entre os compostos aí. E lógico que nós vamos fazer exercício tanto de classe quanto para casa aqui. Então eu conto com vocês aí nessa aula. Perfeito? E na primeira parte da nossa aula nós temos aqui, vou começar logo com raio atômico. Veja que a gente já vai entrar nas propriedades dos compostos atômicos. Olha aí, raio atômico, o raio é a mesma coisa, meus amigos, que tamanho. Tamanho do átomo. Raio atômico ou tamanho do átomo. Aqui é o comportamento, ó, tamanho do átomo. Tá? Qual é o critério? Vamos já mostrar para vocês. Ó. Primeiro, aprender esse sentido das setas. Ó. Nos grupos ou família, que são as colunas verticais, o raio atômico aumenta de cima para baixo. De cima para baixo. Enquanto que nos períodos, que são as linhas horizontais, ó, aumenta da direita para a esquerda. Professor, e qual é o elemento de maior raio da tabela periódica? É o frâncio. O frâncio é o de maior raio. E o de menor raio vai ser quem? O hélio. Olha o sentido das setas. Então, só em você aprender esse sentido das setas já ganha muita coisa, pessoal. Muitas questões. Só com o sentido dessas setas. Tá bom? Então, nos grupos aumenta de cima para baixo. Já nos períodos é da direita para a esquerda, da direita para a esquerda. Aí eu coloquei aqui o porquê dessas setas. Olha só. Sobre o raio. Ó. O raio cresce nos grupos de cima para baixo, porque quanto maior o número de camadas, maior vai ser o raio atômico. Tá aí as setinhas, ó. Agora, no período, pessoal, como o número de camadas é o mesmo, quem tiver maior número atômico, menor vai ser o raio. Por isso que raio atômico, certo? E número atômico nos grupos são diretamente proporcionais. Nos períodos, raio atômico e número atômico são inversamente proporcionais. E como esse slide é muito importante sobre raio, eu queria que você fizesse um print aí dessas anotações, tá bom? Então, para isso, para a gente poder fazer as questões, nós vamos determinar as propriedades todas e vamos fazer umas questões, ok? Vamos colocar um minutinho aí.
Ok, meus amigos, está aí. Raio atômico aumenta de cima para baixo nos grupos e nas períodos da direita para a esquerda, tá? Então, o raio atômico é uma das principais propriedades. Nós temos aqui, ó, essa outra propriedade também é pancada para as questões. Ó. Tá? Fique atento às informações, pessoal, que você vai responder o maior número de questões. Então, você tem aí energia de ionização. Ó. O que vem a ser energia de ionização? É a energia mínima necessária para remover, ou seja, para arrancar elétrons de um átomo isolado e no estado gasoso. Esta equação geral traduz o conceito. Pode ver, ó. Aí entra energia e sai elétron. Não é? Então, a energia necessária para arrancar elétron é chamada de energia de ionização ou potencial de ionização. E posso afirmar para vocês que a primeira energia de ionização será sempre menor do que a segunda, menor do que a terceira e assim sucessivamente. Tá? Então, a primeira energia de ionização corresponde a arrancar o elétron mais externo. É menor do que a segunda, que é menor do que a terceira. Então, energia para arrancar elétron é chamado energia de ionização. E eu queria muito que você fizesse um print ou anotasse aí as informações, porque trata-se de uma propriedade importante. Na verdade, as três propriedades mais importantes da tabela é o raio atômico, é o potencial de ionização e a afinidade eletrônica. Por isso que eu coloquei logo na sequência. E aí depois nós vamos fazer as questões. Eu quero a participação de vocês, tá bom? Vamos colocar então um minutinho aí para você fazer um print. Ok, meus amigos, então tá aí. Energia de ionização é a energia necessária para arrancar elétron de um átomo isolado e no estado gasoso. Olha essa informação aqui, pessoal. Olha, estou afirmando aqui que... Estou afirmando... Opa, vamos voltar aqui. Eu estou afirmando que a primeira energia de ionização ó, é menor do que a segunda. Olha esse desenho, essa analogia. Ó. Esse rapazinho aqui, para arrancar o primeiro elétron, o elétron mais externo, ele não está fazendo força nenhuma. Agora, para arrancar o segundo elétron, olha a força que ele está fazendo aí. Ó. Isso serve para ilustrar, dizer que a primeira energia de ionização é sempre menor do que a segunda. Sempre menor do que a segunda. E aí eu estou colocando as setas também. Olha, é o contrário do raio, pessoal. É o contrário do raio. Tá? Raio atômico e energia de ionização são inversamente proporcionais. Quanto maior for o raio, menor vai ser a energia de ionização. Por quê, professor? Porque mais distante o elétron vai estar do núcleo, pessoal. Mais fácil vai ser arrancá-lo. Ok? Então, energia de ionização e potencial... Desculpa. Raio atômico e potencial de ionização são inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais, ok? Essas setas são importantes e vão ajudar muito, muito mesmo a compreensão das questões, tudo bem? Se você entender o raio atômico, é fazer o inverso para o potencial de ionização. Tá? Quanto maior for o raio, menor vai ser o potencial de ionização. Então nós já vimos o raio atômico, já vimos potencial de ionização. Na sequência nós temos a afinidade eletrônica, também importante, ó. A afinidade eletrônica. O que é que vai acontecer? Ó? A afinidade eletrônica, pessoal, é a energia liberada quando se adiciona um elétron
a um átomo isolado e no estado gasoso. Então, na hora que eu adicionei um elétron, libera energia. Veja que aí é o contrário do potencial, né? A equação geral. Ó. No potencial entra energia e sai elétron. Na afinidade eletrônica ou eletroafinidade, entra elétron e sai energia. Agora, detalhe importante, pessoal. Os gases nobres, eles estão inclusos na propriedade potencial de ionização, porém estão excluídos dessa propriedade de afinidade eletrônica, porque você pode arrancar elétron de gás nobre, agora colocar elétron em gás nobre não. Por isso que não definimos afinidade eletrônica para os gases nobres. Ó. Vou já mostrar esse setinho que eles vão estar fora, viu? Mas aí é muito importante que você também faça um print aí desse slide. Vamos colocar, portanto, um minutinho aí. Ok, pessoal? Então tá aí, ó, afinidade eletrônica ou eletroafinidade. Ó. Energia liberada quando se adiciona um elétron a um átomo isolado e no estado gasoso. Vamos mostrar também aqui, ó. Olha aí. Olha a equaçãozinha ali, as setas, pessoal, como tá legal. Ó. A afinidade eletrônica varia nas famílias. Famílias são as colunas verticais, ó, de baixo para cima, pode ver aí, ó. E nos períodos da esquerda para a direita. Aí tem só uma exceção. Ó. Aquela parte em vermelho são os gases nobres, estão fora. Mas tem uma exceção. Ó. É uma propriedade experimental, como as outras propriedades. Né? A afinidade eletrônica do cloro é maior do que do flúor. Porque pelo posicionamento do flúor, o flúor era para ser maior do que o cloro. No entanto, é uma exceção. Eu coloquei até o valor ali da eletroafinidade. Mas no sentido é essa aí. E os gases nobres estão fora. Então, nós já vimos as 3 primeiras propriedades importantes aí. Né? 3 primeiras propriedades. E temos muitas questões hoje, pessoal. Tanto de classe como de casa. Opa, aqui nós temos a eletronegatividade. A eletronegatividade é a tendência, é uma tendência, né, de um átomo possuir atrair elétron, né? Eletronegatividade, tendência em atrair elétron. Por quê? Quem é mais eletronegativo atrai o outro elétron. Entre o hidrogênio e o flúor. O flúor é mais eletronegativo, por isso que atraiu o elétron do hidrogênio, pessoal. Se perguntar, professor, na tabela periódica, quem são os elementos mais eletronegativos? São os não metais. Os não metais. Desta e também, como é tendência em ganhar elétron, os gases nobres estão fora dessa propriedade. Os gases nobres estão fora aí também. E outra, pessoal, eletronegatividade é inversamente proporcional ao raio. Quanto maior for o raio, maior tendência em perder elétrons. Então, quanto menor o raio, maior a eletronegatividade, certo? Então, eletronegatividade e raio atômico também são inversamente proporcionais. São inversamente proporcionais, ok? Por que essa propriedade é legal? Porque se você aprende eletronegatividade, você está aprendendo eletropositividade, que é o contrário. Se um é negativo ou outro é positivo, tem que ser o contrário, não é não? Então, a eletronegatividade é a tendência natural em atrair elétrons. Vamos colocar um minutinho também aí.
Ok, meus amigos? Então voltamos aí. E professor, e como são as setas, né? O comportamento daquelas setinhas, né, na eletronegatividade? Vamos mostrar aqui, ó. Olha aí. Mais uma vez, os gases nobres estão exclusos dessa propriedade, ó. Então, aí não tem exceção. O elemento mais eletronegativo é o flúor. Pode ver que nos grupos, nas colunas vertical, a eletronegatividade varia nas famílias ou grupos de baixo para cima, ó, e nos períodos da esquerda para a direita. E mais uma vez, ó, não definimos eletronegatividade para os gases nobres, certo? Não está definido por isso, tá? Porque eles não têm tendência em ganhar e nem perder elétron. Então eles vão estar fora da afinidade eletrônica, da eletronegatividade e também vai estar fora da eletropositividade, certo? Então esse é o comportamento. Aí eu peguei uma tabela que está até os valores de eletronegatividade. Pode ver que do flúor é o maior, pessoal. O elemento mais eletronegativo da tabela é o flúor, tá certo? Aí não tem exceção, tudo bem? Então essas setas são importantes, você manusear essas setas para acertar as questões. E nós vamos fazer isso aí, vamos testar exaustivamente questões envolvendo essas setinhas, tá? Para isso, então, vamos colocar um minutinho na tela. Ok, então a eletronegatividade varia nas famílias, ó, de baixo para cima e nos períodos da esquerda para a direita. E os gases nobres estão exclusos dessa propriedade. Estão exclusos. Vamos agora então mostrar a outra. Se nós vimos eletronegatividade, vamos mostrar a eletropositividade. Olha aí. A eletropositividade é o contrário da eletronegatividade, ó. Se eletronegatividade é tendência em ganhar elétron, eletropositividade é tendência em ceder elétron, não é? A variação, ó, é oposta à eletronegatividade e não é definida para os gases nobres, ou seja, eles estão fora também dessa propriedade, tá? Se os não metais são os elementos mais eletronegativos, os metais são os elementos mais eletropositivos, ó. O elemento mais eletropositivo é o frâncio. E o menos eletropositivo é o flúor. Porque o flúor é que é mais eletronegativo. E vale dizer também que eletropositividade é diretamente proporcional ao raio. Por quê? Quanto maior o raio, maior a tendência em perder elétrons, não é verdade? Então, se os não metais são os mais eletronegativos, os metais são os mais eletropositivos, pessoal. Tá bom? Então, a propriedade aí, nós estamos quase encerrando as propriedades para a gente fazer umas questões. Tudo bem? Vamos colocar um minutinho na tela aí, por favor.
Ok, meus amigos. Então tá aí, ó. Eletropositividade é uma tendência que os átomos têm em ceder elétrons. E a variação, como eu coloquei, não é definida para os gases nobres. A outra propriedade, para a gente fazer. Essas propriedades agora são propriedades secundárias, mas têm a sua importância. A densidade, ó, é a relação entre a massa e o volume. Nos grupos, na tabela periódica, aumenta de cima para baixo, enquanto que nos períodos, das extremidades para o centro da tabela periódica. E os elementos mais densos é o ósmio, irídio e platina. São os elementos mais densos da tabela periódica. Tá bom? Está faltando mais duas propriedades, nós vamos fazer questões. Então, eu queria que você também fizesse um print dessa propriedade. Vamos colocar um minutinho aí. Aí, ó. Para continuar, nós temos aqui o ponto de fusão e ebulição, que é a penúltima das propriedades. Ó. Pessoal, tirando aqui a família 1A e 2A, o comportamento é semelhante à densidade. Ó. Aumenta de cima para baixo e das extremidades para o centro. Agora, na família 1A e 2A, o comportamento é diferente. Nos metais alcalinos e alcalinos terrosos, aumenta de baixo para cima. E por último é o volume atômico, que é aqui definido assim. Volume atômico é o volume ocupado por um mol de átomos, né? Olha só, nos grupos aumenta de cima para baixo, igual a densidade. Agora, nos períodos é o contrário. Se a densidade aumenta das extremidades para o centro, o volume atômico vai aumentar do centro para as extremidades da tabela periódica, certo? E assim nós encerramos as propriedades. Porque agora eu quero fazer um exercício de classe com vocês, ó, envolvendo aí não, deixei as questões no final, tá bom? Bom, pessoal, tem muitas questões, te garanto, são muitas questões, não só de propriedades como de ligações. Por falar em ligações, nós vamos iniciar aqui, pessoal. As ligações químicas, certo? É um assunto, a aula de hoje está justamente correlacionada, né? Propriedades com ligações. Para isso, eu quero mostrar aqui para vocês uma perguntinha. Ó. Por que os átomos se ligam? Qual é a finalidade, pessoal, dos átomos se ligar uns com os outros? Certo? A resposta é essa aqui. Ó. A resposta é buscar uma estabilidade. Então, se perguntar para vocês, por que átomos, moléculas, íons se ligam uns com os outros? Você diz assim, eles estão em busca de uma estabilidade. Busca de uma estabilidade, certo? Então, uns vão ceder elétron, outros vão receber. E assim é a vida, né? Desde que a gente nasce também, a gente tem que buscar uma estabilidade, quer seja religiosa, financeira, amorosa, tá? Então, por isso, na vida, às vezes é preciso ceder, às vezes é preciso receber, né? E assim a gente toca a vida. Então, nós imitamos os átomos. Os átomos se ligam porque eles estão em busca de uma estabilidade. Para isso, pessoal, eu vou definir aqui o que vem a ser as ligações, ó. Os tipos de ligações que nós vamos estudar, certo? Nós vamos estudar a ligação iônica, que é também chamada de eletrovalente. Ligação iônica ou eletrovalente.
Vamos estudar a ligação covalente, a ligação iônica, ligação covalente, que também é chamada de molecular, certo? E a ligação metálica. Depois é que nós vamos ver as ligações intermoleculares. Hoje nós vamos ver essas três primeiras. E eu queria muito mostrar para vocês as características, certo? Como por exemplo aqui, ó. Olha aí a ligação iônica. A ligação iônica, pessoal, ela é sempre estabelecida entre um metal e um não metal. Olha só. É a ligação estabelecida pela transferência de elétrons. Essa é a principal característica das ligações iônicas. É a transferência de elétrons. Transferência de elétrons. De quem para quem? Do metal para o não metal. Ó. Certo? Por exemplo, o NaCl. Ó. O sódio só tem um elétron na camada de valência. Ele está louco para perder esse elétron, para se estabilizar. E o cloro, que tem 7 elétrons na camada de valência, é mais fácil ele ganhar um do que perder os 7. Por isso, pessoal, ele vai receber elétron. Tá? Então, o elétron vai ser transferido do sódio, quem perde fica positivo e quem ganha fica negativo. Por isso que o NaCl vai ficar Na+, Cl-. Então, essa é a definição de ligação iônica, também chamada de eletrovalente. Tá? Mas a principal parte eu vou mostrar que são as características, mas eu já queria que vocês observassem esse conceito, que é a transferência de elétrons. Transferência de elétrons. Vamos colocar então um minutinho aí para você fazer um print. Ok, pessoal? Então, olha aí, ligação iônica, também chamada de eletrovalente. Ó. E a principal característica é essa, ó, transferência de elétrons. Tá? Ocorre transferência de elétrons. Porém, meus amigos, nós vamos estabelecer aqui também as principais características. Olha só. E vamos discutir cada uma delas. Ó. Essas são as características dos compostos iônicos. Quais são as características dos compostos iônicos? Ó? Primeiro, todo composto iônico, sem exceção, eles são sólidos à temperatura ambiente. Tá? Eles apresentam ponto de fusão e ebulição elevado, apresentam um elevado ponto de fusão e ebulição, devido à presença de forças de natureza eletrostática. Então, na hora que aparecer essa palavra força eletrostática, você já marca logo ligação iônica. Só aparece esse tipo de interação na ligação iônica. Os compostos iônicos, se colocar assim, os compostos iônicos sempre conduzem eletricidade, aí é falso. No estado sólido, ele não conduz eletricidade, pessoal. Os compostos iônicos só conduzem eletricidade em solução aquosa ou quando fundidos, porque vão ter íons livres na solução. Aí formaria uma solução eletrolítica e são capazes de conduzir. Outra característica, olha como vamos associar as propriedades. Ó. Quanto maior for a diferença de eletronegatividade, certo? Maior será o caráter iônico da ligação, certo? E a outra é que o melhor solvente para eles é a água. A água é o melhor solvente para compostos iônicos. Eu considero um dos principais slides da aula de hoje sobre ligações, né?
Característica dos compostos iônicos, certo? Então não esqueça essas características. Às vezes a questão ele dá a característica e pede o tipo de ligação. Ou então te dá a ligação e pede a característica. Então muitas questões nós vamos resolver com essas características. Para isso, meu povo, vamos colocar 1 minuto para você fazer um print aí. Ok, meus amigos. Então, olha só. Você tem aí, então, as características dos compostos iônicos, certo? Primeiro, vamos repetir, né? Todos os compostos iônicos, eles são sólidos à temperatura ambiente. Lembra do sal de cozinha? Ele é sólido à temperatura ambiente. Outra característica marcante mesmo, apresenta um elevado ponto de fusão e ebulição. Não é verdade? Devido à presença de forças de natureza eletrostática. Eles só conduzem eletricidade em solução aquosa ou quando fundidos, certo? Então, no estado sólido, ele não conduz eletricidade. O sal de cozinha, se você dissolver ele em água, ele vai conduzir, mas no estado sólido, não. E a outra é que quanto maior for a diferença de eletronegatividade entre os elementos participantes, maior será o caráter iônico da ligação, tá? E o melhor solvente para composto iônico é a água, não esqueça disso. Tá bom? Vamos continuar então. Na sequência, nós temos aqui o seguinte, ó. Nós vamos saber aqui essa passagem interessantíssima. Olha só. Pessoal, um elemento que é da família 1A, a tendência dele é mais fácil, ele tem um elétron na camada de valência, então é mais fácil perder um do que ganhar 7. Ele tem que ficar com 8. Quem é da 2A, ó, a tendência é perder 2. E quem é da 3A perde 3. Quem é da família 5A tem 5 elétrons na camada de valência. Então quem tem 5 elétrons é mais fácil ganhar 3. Negativo ganha, positivo perde. Quem é da família 6A, a tendência é ganhar 2. E quem é da 7A, a tendência é ganhar 1. Por exemplo, o cálcio é 2+, o bromo é -1. Então, quando você inverte as cargas, ó, vai ficar CaBr2. Veja que o 2 veio do cálcio. Ó. 1 não precisa colocar. O alumínio é +3. Ó. O enxofre é -2. Então, quando você inverte as cargas, você vai encontrar a fórmula do composto. E por que é um composto iônico? Porque eu estou envolvendo aí íons. Íon positivo, que é o cátion, e o negativo, que é o ânion, pessoal. Então, por isso que torna importante. Então, vamos colocar aí 1 minutinho nessa tabela, que ela é também muito importante para as questões.
Ok, meus amigos, está aí, tá? Você tem aí as ligações dos grupos aí. Quem é da família 1A, com certeza a tendência é perder um elétron. Quem é da família 2A perde 2. Quem é da família 3A perde 3, ok? Então nós vamos seguir aí, ó. Positivo e negativo, sempre o cátion na frente do ânion. Olha aqui, olha que imagem legal aqui, ó. Quando você tem água destilada, ela não conduz eletricidade, porque não tem íons na solução. Porém, também, se o sal está no estado sólido, não conduz, ó. Não conduz eletricidade. Agora, quando eu misturo o sal com a água, aí vai acender a lâmpada, ó, porque aí tem íons livres na solução. Se tem íons livres na solução, com certeza vai acender a lâmpada, porque vai conduzir a eletricidade, certo? Bom, nós vimos a ligação iônica, mas vamos fazer a abertura aqui também da ligação covalente. Se a ligação iônica, certo, ela ocorre transferência de elétrons, a ligação covalente ocorre, então, compartilhamento de elétrons. Ó. A definição, ligação covalente normal, né, baseia-se no compartilhamento ou emparelhamento de elétrons de um ou mais pares com tendência, onde os dois querem ganhar. A ligação iônica, um quer perder e outro quer ganhar, e os dois querem ganhar. E aí nós temos os tipos de ligações, covalente simples e covalente dativa. Perfeito? Então aí eu vou colocar 1 minuto para você fazer o print dessas definições aí. Ok, meus amigos? Então tá aí. A ligação covalente ou molecular. Qual é a definição dela? A ligação covalente baseia-se no compartilhamento ou emparelhamento de elétrons. Compartilhamento ou emparelhamento de elétrons. É a grande dica para a ligação covalente. E nós temos dois tipos de ligação covalente. A ligação covalente normal e a ligação covalente ativa. Ou seja, pessoal, enquanto que na ligação iônica ocorre transferência de elétrons, na ligação covalente ocorre compartilhamento ou emparelhamento de elétrons. Compartilhamento ou emparelhamento de elétrons, ok? Então é muito importante, olha só, os dois hidrogênios ali, ó. Os dois querem ganhar elétron, então eles vão fazer um acordo. Esse acordo é justamente de compartilhar o elétrons. No caso da ligação normal, o elétron, cada átomo participa com o elétron. É totalmente diferente de um composto iônico. No composto iônico ocorre a transferência de elétrons. Transferência de elétrons. Aí ocorre compartilhamento de elétrons. Ok, pessoal? Então essa é a grande sacada das ligações. Está faltando eu explicar, nós já estamos finalizando praticamente a primeira aula, mas nós vamos explicar ainda a diferença da ligação covalente simples e a ligação covalente ativa. Mas antes ainda vamos colocar as características das ligações. Características das ligações covalentes, assim como nós fizemos as características das ligações iônicas. Tá? E posteriormente a ligação metálica. Aí nós vamos dedicar a segunda aula basicamente para a gente fazer questões envolvendo aí toda essa parte das ligações e das propriedades. Tá? Então, essa primeira parte da aula, nós vimos as propriedades dos compostos
propriedades da tabela periódica e as ligações, né? Está faltando finalizar as ligações, nós vamos fazer uma transição bem rápida mesmo, questão de 3 minutinhos, para a gente poder voltar, finalizar a teoria e iniciar a parte prática. Nós vamos fazer questões não só de sala, eu vou também deixar questões para casa para vocês, tá? Então vamos fazer aí uma breve transição.